Eu vou acabar com ela. Isso foi dita por Ada Wong para Leon Kennedy. Como vocês sabem, Ada Wong conduz seus planos até o final de forma fria e calculista, até mesmo nas situações mais extremas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR, e hoje eu lhes trago mais um vídeo no melhor canal aqui do meu quarto e mais um vídeo no quadro Loucos por História. Na semana passada tivemos a história completa de Carlos Oliveira e hoje teremos a história da maior vira-casaca dessa franquia, a paixãozinha de Leon Kennedy, Ada Wong. Se vocês querem saber mais sobre essa personagem, bora comigo. Mas antes eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Eu prometo que vocês não vão pagar nada para fazer isso, beleza? Tudo gratuito, tudo bonitinho. Então é isso, bora pro vídeo! Ada Wong é o pseudônimo de uma espiã americana chinesa, que de outra forma não sabemos se é esse seu verdadeiro nome. Inicialmente, uma agente privada, Ada Wong, foi atraída para o mundo da espionagem quando ela foi recrutada por uma empresa rival da Umbrella Corporation. Início de carreira. A vida de Ada antes de 1998 é um mistério completo. Sua etnia e nacionalidade não são confirmadas, e quando e onde ela nasceu também são desconhecidas. Até o seu nome não se acredita ser verdadeiro. Em 1998, Ada era uma espiã corporativa trabalhando para uma concorrente sem nome da Umbrella Corporation, que pretendia obter todo tipo de armas e espécimes biológicos. Ela também era uma assassina altamente treinada em combates mano a mano, que era proficiente com vários tipos de arma e técnicas de luta. Presumivelmente, Ada se juntou à organização por razões pessoais, fora dos interesses da sua empresa, embora ainda não tenha revelado quais eram. Ela foi enviada para se infiltrar no laboratório Arkley, escondido sob uma mansão nas montanhas Arkley, e foi envolvida romanticamente com um novo pesquisador, John Clemens, como meio de roubar informações para sua empresa. John levou a sério seu relacionamento com Ada e até usou seu nome como a senha de seu computador. John perdeu sua vida devido ao surto do vírus causado por James Marcos, depois de escrever uma carta final para Ada, instruindo a obter provas das experiências da Umbrella e expô-las ao público. Ela nunca leu a carta, porque ela não estava em Raccoon City na época. Em algum momento, ela trabalhou para Derek Simons, que ficou apaixonado por ela. Depois de sua decisão de destruir Raccoon City, ela abandonou e deixou o trabalho. Simons, que havia adquirido fortes sentimentos por Ada, acabou por usar Carla Randames em um experimento para clonar Ada para tê-la novamente ao seu lado. Raccoon City, 1998. Se o T-Vírus conseguiu fazer isto, imagina se o G-Vírus for liberado. Vários meses depois, Ada recebeu outra missão de seus empregadores. Ada e o agente Hank foram enviados para Raccoon City com o objetivo era roubar uma amostra do G-Vírus de William Birkin durante o surto do T-Vírus. Ada foi para o departamento da polícia de Raccoon City para encontrar um repórter chamado Ben Bertolucci, que afirmou ter informações vitais sobre a Umbrella Corporation. Durante sua busca no departamento, ela se encontrou com um policial novato e sobrevivente chamado Leon Scott Kennedy. Com a ajuda de Leon, os dois conseguiram encontrar Ben, que se trancou em uma cela de prisão para sua própria proteção contra os zumbis. Ben logo em seguida foi morto por uma criatura misteriosa. Ada e Leon entraram no esgoto enquanto tentavam fugir da cidade infestada, basicamente cooperando um com o outro. Ao dirigirem-se para os esgotos, encontraram Annette Birkin, cientista da Umbrella e esposa de William Birkin. Ada perseguiu Annette, porém foi surpreendida com Annette lhe apontando uma arma. Antes que pudesse disparar, o jovem policial Leon se joga na frente do disparo, salvando Ada de uma possível morte e cai no chão ferido. Ada, percebendo que Leon foi ferido, tenta ajudá-lo, mas ele fala para ela ir atrás de Annette antes que escapasse. Mas mesmo assim, Ada prefere antes cuidar dos ferimentos de Leon, deixando-o descansando. Quando Ada encontra Annette, ela questiona a cientista se ela havia matado seu marido William em troca do crédito pelo G-Vírus. Annette usa uma máquina de lixa pesada contra Ada que a faz cair de uma altura e machucar a perna. Ada fica agonizando de dor e se perguntando aonde estaria Leon. Ela é logo encontrada por ele, que cuida dos ferimentos de Ada, e eles então decidem procurar a entrada da Umbrella. Eles encontram um elevador que os levou ao laboratório subterrâneo da Umbrella, mas antes que eles pudessem chegar ao laboratório, Ada diz a Leon que está incapacitada de ajudá-la e pede para ele que vá buscá-lo sozinho. Durante a conversa, ela acaba beijando Leon, demonstrando sentimento pelo policial, e então ele se despede dela.
Ada decide ir atrás de Leon e o encontra pensativo. Ada pede que o policial entregue o vírus, mas Leon diz saber que ela estava mentindo e anuncia que vai prendê-la. Ada imediatamente aponta uma arma para Leon e diz que não era para eles terem se envolvido tanto, que não era para ser daquele jeito. Leon então desafia Ada e diz que ela não tem coragem de atirar. Não querendo ferir Leon, ela abaixa a arma e logo leva um tiro de Annette Birkin. Com a estrutura desmoronando, Ada perde o equilíbrio e quase cai, mas Leon a segura com muita dificuldade. Então ela, sabendo que não ia dar para ser puxada, ela se despede de Leon e se deixa cair. De algum modo, Ada conseguiu sobreviver e salva a vida de Leon durante sua batalha com um T-10-3R, lançando um lança-foguete, enquanto ela permanecia escondida nas sombras, para dar cabo ao monstro que continuava a atacar. Ela conseguiu sair do laboratório e continuar seu caminho até o hotel Apple Inn, onde ela deveria se encontrar com um representante da empresa rival. Quando ela chegou ao quarto, ela descobriu que o homem já havia se suicidado. Pior ainda, Albert Wesker a observava ao vivo em um computador. Wesker acreditava inicialmente que Ada havia falhado sua missão, até que ela mostrou a amostra do G-Vírus de William Burke. Wesker disse a ela que faltava pouco tempo restante até que a cidade fosse destruída por um míssil. Ele a ajudou dizendo-lhe que um helicóptero enviado para evacuar nos últimos trabalhadores da Umbrella, que se revelou ser Sergei Vladimir e um executivo da Umbrella, estava pronto para deixar a cidade em breve. Fornecendo Ada com o Rockshot, Wesker expressou seu interesse por ela ter sobrevivido com a amostra do G-Vírus, embora ela estivesse relutante em levar a amostra do G-Vírus devido a perceber as graves implicações que poderiam acontecer se o surto do G-Vírus tivesse ocorrido a partir de sua observação do que o T-Vírus fez para Raccoon City. Ela ainda cumpriu. Ela atravessou a horda de zumbis e derrotou o Tyrant em uma das pontes das estradas que levavam fora da cidade. Ela então usou seu Rockshot para agarrar o helicóptero da Umbrella quando passou por cima. Enquanto ela correu, quando o helicóptero voou, um Hunter a perseguiu e pulou para agarrá-la quando ela foi levada para o ar. O Hunter não conseguiu agarrá-la por apenas alguns centímetros e, em vez disso, pegou um dos seus sapatos de salto. Los Iluminados, 2004. Talvez você tenha esquecido, Wesker. Não é sempre que eu sigo suas ordens. 6 anos após o incidente de Raccoon City, Ada foi recrutado por Albert Wesker para a terceira organização, enviada para uma aldeia não revelada na Espanha que havia sido assumida por Osmond Sadler, líder do culto religioso Los Iluminados. Depois que ele infectou os aldeões com as Las Plagas, sua missão era roubar uma amostra da plaga criada por Sadler. Durante sua missão, ela se encontrou novamente com Leon, que estava em uma missão para resgatar a filha do presidente Ashley Graham, raptada pelo culto. Durante a missão, Ada recebeu a ajuda de um pesquisador chamado Luis Cera, que conhece tudo sobre a amostra e está disposto a ajudar Ada a recuperá-la. Depois de tocar o sino na igreja, Ada foi à casa de Vitores Mendes, até que o Wesker a chamou para informá-la sobre o paradeiro de Luis. Ela se dirige para o local apenas para descobrir que Serra e Leon foram capturados. Ada volta para a casa de Mendes e chega ao tempo de salvar Leon de Mendes. No entanto, Mendes conseguiu capturá-la após ela ser atingida por um dardo tranquilizante. Ela foi presa com a intenção de ser sacrificada. Mais tarde, Ada encontra Luis, que ainda não recuperou a amostra. Ada encontra Leon no castelo e uma curta batalha acontece entre os dois. Ada dispara um flash vindo de seus óculos escuros enquanto ela escapa pela janela. Ada informa ao Wesker que Luis recuperou a amostra e recebe sua localização. Ada chega muito tarde e testemunha que Luis é brutalmente morto pelas mãos, ou melhor, a cauda de Sadler. Wesker enviou outro agente, Jack Krauser, para trabalhar junto a Ada nessa missão. No entanto, Ada e Krauser tiveram dificuldade de trabalharem juntos, por Krauser desconfiar de Ada e acreditar que ela era uma ameaça para Wesker, com Krauser também afirmando que o Wesker também não confiava em Ada. Apesar dela apontar que ela tinha trabalhado com Wesker por mais tempo que ele continuou desconfiado e prometeu matá-la se ela tentasse algo nada inteligente. Ada ficou relutante ao receber ordens de Albert Wesker para matar Leon. Mais tarde, a mesma ficou ainda mais irritada quando Wesker transferiu a ordem de matar Leon para Jack Krauser, devido a mesmo se recusar a cumprir. Ela então decidiu não completar sua tarefa exatamente como Wesker queria e viria salvar Leon quando Krauser chegou perto de matá-lo. Ada foi responsável por uma série de coisas que Leon encontrou durante sua missão, como quebra-cabeças e armadilhas partidas de uma certa maneira e assim por diante.
Embora sua missão fosse recuperar uma amostra de espécie da plaga dominante, o principal objetivo de Ada era fazer um bom favor com a organização misteriosa que ela trabalhava como agente dupla, e também estava conspirando contra a terceira organização e o Wesker. Provavelmente, se não fosse pelo papel de Ada nas sombras, a missão de Leon teria sido um fracasso. Ela também ajudou Leon em batalha, até mesmo salvou da influência da plaga durante a missão. Outro grande feito de Ada foi a destruição de um navio de guerra anteriormente não visto que os Iluminados tinham à sua disposição. Pouco antes do clímax da missão de Ada, ela é atacada pelo que resta de Krauser, recém-derrotado e ferido por sua intensa batalha com Leon, na qual Jack saiu derrotado. Ada decide partir para a ofensiva e mata Krauser de uma vez por todas, no qual ela estava completamente corrompido pela plaga. Tendo estudado seu estilo e mutação muito antes, pouco depois disso, Ada ajuda na fuga de Leon e Ashley de Sadler, atirando contra barris explosivos bloqueando a passagem, trancando Ada e Sadler na mesma sala. Ocorre uma batalha, onde Ada luta contra a forma humana de Sadler. Com uma forma incrível, Sadler é um grande desafio, mas Ada eventualmente é capaz de superá-lo através de sua habilidade. No entanto, este não é o caso, já que Sadler levanta e ataca, e o mesmo a captura. Pouco tempo depois, Ada é usada como isca para chamar a atenção de Leon, já que o mesmo tem fortes sentimentos por ela. Sadler fica chocado ao perceber que a plaga de Leon foi removida, então Leon arremessa uma faca e liberta Ada de suas amarras. Ada e Leon lutam Sadler durante a batalha final, e quando Leon enfrenta o monstruoso líder do culto, Ada luta em uma corrida contra o tempo para encontrar algo que possa ser usado para derrotar Sadler. Correndo pelas hordas de Los Granados, Ada encontra o lança-foguetes e joga-o para Leon, no momento crítico da batalha. Sadler é finalmente morto por Leon, e o mesmo deixa cair a amostra de plaga dominante no chão. Após Leon pegar a amostra, ele é surpreendido por Ada, que coloca uma arma em sua cabeça sem pedido desculpas para o mesmo entregar a amostra para ela. Leon pergunta se Ada sabe o que era aquilo e sobre o que ela estava fazendo. Ada responde com sarcasmo, então ela corre e pula no abismo, mas para a surpresa de Leon, ela é pega por um helicóptero da empresa rival, a Wesker. Ela então ativa um detonador para explodir a ilha e avisa Leon que eles têm pouco tempo para sair dali. Então ela joga para Leon uma chave de seu jet ski. Enquanto o helicóptero sobrevoa o mar, Ada é confortada pela luz quente do nascer do sol no horizonte. No entanto, ela não pode deixar de pensar que, enquanto essa missão acabou, outra batalha acaba de começar. Ada obteve a amostra, o objetivo de sua missão e um passo no plano de Wesker para ressuscitar a Umbrella Corporation. No entanto, sob ordem da organização que ela realmente estava trabalhando, Ada enganou Wesker e lhe enviou a espécie de uma plaga subordinada. Ada sabia, no entanto, que o Wesker não iria deixar barato e que tempos difíceis a aguardavam. Embora o Wesker tivesse obtido apenas uma amostra de uma plaga subordinada, ele ainda conseguiu obter uma espécie da plaga dominante do cadáver de Jack Krauser. Apesar de sua traição de Wesker, durante o incidente dos Iluminados, eles permaneceram em contato até a morte de Wesker em 2009. Ada's Report. Ada's Report é uma série de vídeos bônus lançados como extra da versão de PlayStation 2 e Wii de Resident Evil 4. Entre as informações contidas revela-se detalhes sobre a organização de Wesker e a existência de uma Corporação S, além de expandir a história de personagens como Luis Cera e Jack Krauser, e principalmente revelar que Ada também estava a serviço da organização e possivelmente não ter entregue a posse das plagas ao Wesker. República Eslava Oriental, 2011. Eu fui enviada aqui pela BSAA. Meu nome é Ada Wong. No início de 2011, Ada foi enviada em uma missão para a República Eslava Oriental que estava passando por uma guerra civil, representando uma funcionária das Nações Unidas e representante da BSAA. Ela forneceu à presidente Svetlana Belikova e seus chefes de Estado-Maior com informações sobre o uso da BOWS pelos rebeldes. Após a reunião, Ada se encontrou com Leon, que também estava investigando a guerra civil em nome dos Estados Unidos, no qual queria saber de tudo e por que ela estava fazendo ali. Ada responde com sarcasmo e ainda pergunta para Leon quando os dois vão terminar o que começaram naquela noite. Leon responde na hora que ela quiser, menos naquele momento. Então Ada afirma que Leon está bravo com ela e isso combinava com ele. A mesma avisa Leon
sobre o plano do governo de bombardear a cidade pela manhã. No dia seguinte, em uma segunda reunião com a presidente Belikova, ela foi acusada de ser uma espiã russa, tendo sido descoberto após a BSAA afirmar que nunca havia existido uma Ada Wong trabalhando para eles. As duas começaram a lutar no combate corpo a corpo após a recusa de Ada em responder às perguntas do presidente. Ada foi derrotada e amarrada com uma corda nas instalações subterrâneas de Belikova. Para evitar novas interferências, Ada consegue se soltar das amarras com a ajuda de uma faca escondida em seu salto alto. Ada então encontrou Leon novamente em uma sala de armazenamento das amostras modificadas da plaga, onde ficou claro que Belikova estava fornecendo as BOWS aos rebeldes. Ada fez sua fuga das instalações quando as forças de Belikova chegaram, evitando o confronto mortal entre as forças dos presidentes e os Lickers, controlados por um líder rebelde, Alexander Kosachenko, e ajudando a Leon a fugir. Depois de ter roubado uma amostra de plaga dominante no subsolo, ela ofereceu a amostra a Derek Simons, que é de fato o assessor de segurança nacional do presidente Aidan Benford. Sua identidade foi mantida escondida, dela enviando uma mensagem através de um teclado. Neo Umbrella 2013. Se ela quer problemas, ela vai conseguir um, porém com a verdadeira Ada Wong. Em 2003, Ada foi contactada por Carla Randami sob o disfarce de seu antigo parceiro, Derek Simons. Em 27 de junho, ela chegou a um enorme submarino no norte do Oceano Atlântico. Ada foi informada de que há informações a bordo que interessarão. A base submarina foi configurada para ler e responder às impressões digitais e ao reconhecimento de voz de Ada. Contatando-a novamente como Simons, Carla perguntou a Ada se achou ou algo não interessante, ridicularizando que Ada não descobriu que amanhã os Estados Unidos sofrerão um ataque bioterrorista seguido da China e em seguida todas as principais cidades do mundo sofrerão o mesmo destino. Chegando à catedral de Talwalks, Ada abriu caminhos para as cavernas subterrâneas onde encontrou Leon, Helena e Deborah Harper, que estava despertando de seu casulo após a infecção com o C-Vírus. Ada disparou uma flecha em Deborah e se revelou a Leon e Helena, comentando que Leon parecia que tinha visto um fantasma. Helena então aponta uma arma para Ada por ter atirado contra sua irmã e Leon a acalma explicando que Ada não é uma inimiga. Quando as cavernas começaram a entrar em colapso, Deborah acordou e bateu no chão com seus apêndices. Enquanto os três estavam saindo das cavernas, Ada deu a Leon um anel de Simons, que ela encontrou anteriormente, e disse-lhe que faria sentido mais tarde. Deborah logo alcançou os três e eles lutaram contra ela, mas quando ela foi derrotada, ela bateu no chão novamente e fez com que eles caíssem novamente nas cavernas. Ada e Helena se encontraram com Leon em caminho da mineração e começaram a sair das cavernas. Mas Deborah os alcançou e eles lutaram contra ela mais uma vez, depois que o caminho chegou ao fim do trilho. Ada e Leon pousaram em uma plataforma acima de Helena e Deborah. Eles atiraram na garota mutante que cai da borda e eles observaram enquanto Helena soltava a mão de sua irmã, fazendo Deborah cair no abismo. Depois que Helena confessou que ajudou Simons a matar o presidente, Ada comentou que soava como o homem que ela conhecia. Ela avisou Leon e Helena que estavam contra as reais pessoas que dirigiam os Estados Unidos. Como Carla entrou em contato com ela novamente, Ada deixou o par. Ao receber a chamada, Ada foi instruída por Carla para encontrar o laboratório. Alcançando, Ada viu o vídeo que descrevia o nascimento de seu clone e ela percebeu por que Leon está confuso. Ao ver o anel de Simons no final da fita, Ada descobriu que não era Simons quem contactou ela, mas Carla. Quando Carla ligou novamente, Ada disse que não era Simons. Ada argumentou que enquanto Simons e T-Family queriam manter um mundo estável, Carla queria destruí-lo. Ada também disse que o manteve a Carla desconhecida era que o Simons nunca mostrou suas cartas na manga. Carla simplesmente respondeu que o mundo acabará culpando a verdadeira Ada Wong antes de interromper o contato com ela. Sentindo que Carla queria jogar um jogo, Ada decidiu jogar também para chegar ao topo. Ela então chamou Simons e disse-lhe que Carla estava preparando para destruir o mundo. Ada deixou uma bomba no laboratório de Simons que destruiu tudo. Mais tarde, em Lanxiang, Ada descobriu que a BSAA estava perseguindo Carla até o porto, onde seu cargueiro estava localizado. Seguindo seu clone, Ada encontrou Jake Miller e Sherry Birkin sendo atacados por um ubstivo, que ela mesma havia lutado anteriormente. Ada trabalhou nas sombras para ajudá-los a vencer o BOW. Ao chegar ao cegueiro da Carla,
Ada ficou a bordo, evitando a perseguição de Chris Redfield e Piers Nivans, que estavam confundindo com ela, a Carla. Chegando ao escritório, Ada encontrou um arquivo sobre Carla antes que ela fosse transformada em seu clone. Quando ela ouviu o som do helicóptero, ela correu para fora e viu Carla cair morta do heliponto. Quando ela encontrou Carla, ela declarou que era ódio de Carla por Simons, que a levou a derrubar o que ele criou. E se apenas Carla buscasse vingança contra Simons sozinha, ela teria ajudado ela. De repente, Ada ficou chocada quando Carla deixou cair o recipiente do C-Vírus e começou a mutar em um limo branco. Antes que Carla pudesse atacá-la, Ada tentou escapar fechando uma porta de metal na frente dela, mas em todo o navio, a clone continuou a perseguir a original enquanto transformava a parede em limo branco. Ada finalmente conseguiu derrotar Carla, disparando contra um tanque de gás nitrogênio que congelou e quebrou o corpo mutado de Carla. Ao escapar do cargueiro com um helicóptero, Ada descobriu que Chris e Pierce estavam saindo em um jato. Enquanto voava para o Cloud Tower, Ada viu o caos nas ruas e comentou que Carla não estava brincando na tentativa de trazer o inferno à Terra. Ela então encontrou Leon e Helena e os ajudou a escapar de uma horda de zumbis. Depois de destruir vários helicópteros operados por Javo, Ada finalmente chegou à torre onde encontrou Leon e Helena mais uma vez, desta vez confrontando Simons. Simons ficou furioso com Ada pelo que ela fez com ele, apesar de Carla ser realmente a responsável por sua mutação. Ele mudou em uma forma comparável a um Theropod, mas foi derrotado por Ada, Leon e Helena. Ada então fez a menção para Leon segui-la até o telhado. Ada voou para o topo após o desembarque. Ela deixou seu estojo de maquiagem, que tinha um chip de dados sobre os crimes de Simons e um lançador de foguetes para Leon usar contra Simons mais tarde. Em seu caminho, Ada viu Leon e Helena sendo perseguidos novamente por Simons. Ela os ajudou distraindo o homem mutante. Simons então perseguiu a Ada através dos telhados e conseguiu golpeá-la inconsciente, forçando a Leon a enfrentá-lo. Simons ganhou vantagem e tentou jogar Leon para fora do prédio, regozijando-se com sua vitória, mas foi parado por Ada, que o esfaqueou e o jogou para fora do telhado. Depois de cuidar de Simons e se deparar com Leon, Ada foi ao laboratório de Carla e testemunhou imagens do seu melhor trabalho, de Carla. No entanto, antes que a criação de Carla pudesse implodir completamente seu casulo, Ada já não podia mais simpatizar com Carla por suas ações perigosas. Ada então destruiu a criatura, bem como o laboratório inteiro, em um ataque de raiva, descarregando alguns pentes de sua arma sobre produtos químicos e equipamentos, colocando o laboratório em chamas. Poucos minutos depois, Ada recebeu um telefonema sobre um novo trabalho que aceitou felizmente. Personalidade e relacionamentos. Quando é que vamos continuar de onde paramos naquela noite? Uma palavra-chave para descrever Ada seria duvidosa. Ninguém sabe realmente de que lado ela está. E quando Helena pergunta a Leon Kennedy se ela era realmente confiável, Leon admitiu que não era uma pergunta fácil de responder. Ada possui um senso de humor sarcástico e constantemente mantém uma atitude legal, calma e coletiva, sendo raramente assustada ou abalada por qualquer coisa. No entanto, Ada está longe de ser incapaz de ter bondade ou compaixão. Durante o incidente de Lianxiang, ela deixou de lado seus objetivos atuais para ajudar Jake e Sherry a lutar com o Obstivo e parou para ajudar vários civis inocentes e os agentes da BSAA a lutar contra zumbis enquanto caminhava para o Cloud Tower. Ela compartilha um relacionamento muito complexo com Leon, sendo a única pessoa que Ada respeita e trata como igual. É notório que ela tenha sentimentos por ele, mas ela sempre tenta esconder, evitando até mesmo ficar muito tempo perto dele. Ela desenvolveu esse vínculo romântico com ele em Raccoon City, e desde então, ela sempre saiu de seus objetivos para protegê-lo, desafiando as ordens diretas de seus contratantes para matá-lo, embora ela geralmente o use para ajudar a alcançar seus objetivos. Por mais que Ada se faça de difícil, o epílogo dela em Resident Evil 3 deixa claro que ela viveu com Leon em Raccoon City, deixou marcas e sentimentos por ela, fazendo ela chorar quando se lembra. Ela também sabe que Leon nunca a machucaria e às vezes se aproveita desse valor. Um exemplo disso foi durante a breve briga da República Eslava Oriental, onde eles tiveram seus pontos de armas um no outro, mas ela mais tarde apontou calmamente a arma para sair de cena sem se preocupar com que Leon abriria fogo contra ela. Algo curioso em relação aos dois é que Ada não se sabe o porquê dos sentimentos fortes que Leon sente por ela, e vice-versa.
Eida mostra um senso de humor irônico. Isso foi mostrado quando ela decidiu ajudar secretamente Jake e Sherry a dizer que deveria devolver a bondade que seus pais lhe mostravam, porque o Wesker nunca lhe mostrou qualquer gentileza. Tratou-a como um peão prescindível e quase a deixou morrer em Raccoon City, enquanto a Annette quase atirou nela e o William a deixou inconsciente. Conhecimentos e habilidades. Inteligência e recursos. Uma espiã esperta e treinada, Eida possui grande inteligência e está sempre à frente de Leon Kennedy. Provavelmente ela é talvez a sobrevivente mais experiente da série, como se vê em The Umbrella Chronicles. Apesar de ser gravemente ferida, conseguiu lutar entre as ruínas de Raccoon City e até mesmo derrotar o Forte Tarrant. Experiência em armas e artes marciais. Sendo uma assassina altamente treinada, Eida é imensamente qualificada em combate corpo a corpo e em várias formas de armamento, desde as armas mais modernas, incluindo armas de mão, rifles de precisão e bestas, até armas de combate corpo a corpo como facas. Apesar de suas habilidades, Eida parece favorecer armas de pequeno porte, como armas de mão e pistolas, que ela exerce como proficiência e precisão mortal, capaz de derrubar alvos de distâncias alarmantes. Habilidades acrobáticas e atléticas. Eida também é supremamente atlética. Ela está entre as mais, se não a mais ágil de todas as protagonistas, com capacidades acrobáticas, velocidade e os reflexos que excedem demais muitos outros, o que lhe permite realizar várias manobras, rolamentos, carretas e manobras de parkour com extrema precisão e eficiência. Ela é capaz de realizar manobras com um pouco ou nenhum esforço, e ela possui uma incrível força nas pernas que utiliza em travessia de combate e ambiente, como as várias viradas pontapés, grapples e submissões usadas quando ela luta contra inimigos, ou saltos, rolamentos e handsprings e pull-ups ao subir ou atravessar. Acessórios e equipamentos. Em Darkside Chronicles, a Eida possui um item de espião disfarçado por um estojo de maquiagem. Esses acessórios também incluem um batom que dispara um projétil explosivo, alguns remédios curativos e medicamentos para dormir. Ela também usa esse estojo de maquiagem similar em Resident Evil 6 com sua borboleta icônica, mas isso só contém evidências contra o crime de Simons. Curiosamente, apenas em Resident Evil 2 ela usa um par de sapatos Kung Fu chineses. Em outras representações, ela parece empregar vários saltos altos como uma forma preferida de calçados. Isso não afeta suas capacidades, já que ela ainda é capaz de executar todas as suas jogadas, chutes, saltos e manobras com precisão ao usá-los. Ela até usa para esconder itens, uma faca no salto esquerdo, que usou para escapar quando foi capturada pela presidente Belikova. Além disso, ela tem a arma exclusiva de Grappling Hook, chamada de Hookshot, que lhe permite acesso em várias áreas inacessíveis por outros personagens, o que lhe dá uma enorme vantagem quando se desloca através dos ambientes, permitindo que ela ultrapasse os obstáculos que outros normalmente deveriam derrubar ou mover-se, e permitir que ela tome muitas passagens mais altas que possam permitir que ela evite completamente as situações de combate. Ela também usa isso em sua vantagem durante o combate, desabilitando silenciosamente dois ganados sem alertar os restantes, fugindo rapidamente de Bittori Mendes, depois de disparar sobre ele, quebrando um tronco para formar uma barricada ao lutar contra o Obstivo e usá-lo para fugir e distanciar a parte dele e mais tarde Simon. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente peço perdão pelos erros de dicção, muitas vezes canso minha voz e às vezes acabo errando, mas de qualquer forma eu tentei deixar o mais plausível e educativo possível sobre a história de Ada Wong, que é uma personagem bem rica, muito boa, que a gente aprendeu a gostar, mesmo ela sendo uma vira-casaca muitas vezes, né? Então, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Bora chegar a 700 inscritos esse ano, hein? Então é isso, tamo junto, valeu, falou!